acertar a musiquinha. Todo esse processo de acertar e errar, acertar e errar, ou errar, essa coisa que faz. Será que as pessoas que buscam isso, elas vão conseguir chegar aonde elas querem pensando dessa forma? Entendeu? Porque ela vai... Eu acredito, né? Que ela fica tão inundada na quantidade de conteúdo que ela não pratica. O que faz você fazer alguma coisa é você praticar. É você fazer. Errar, acertar. Preparação. Tipo assim, o que faz você conseguir uma coisa que você não sabe? Aprendizado. E o aprendizado, ele é necessariamente fundamentado, criado através de erro, tentativa e erro. Como que você aprendeu a andar? Caindo pra caramba, exato. Só que você não se importava naquela época com medo, tipo, eu vou cair e eu caí e ferrou. Tipo, não tem nem sentido você pensar assim, eu tô errando, eu tô caindo, não vou conseguir andar. A criança não vai ver aquele cair como um erro. Exato, é uma forma de aprender. Você vai, e é assim tudo. Você começa a fazer qualquer coisa e começa a errar, você começa a aprendendo através desse erro. Você, eu errei aqui, isso aqui não serve, eu vou fazer de outro jeito e tal, e vai. Porra, língua, você foi aprendendo a falar. Você vai falar, não, eu sabo que é assim. E dane-se, tipo, tô sendo entendido, mas aí depois você vai, eu tava errando aquilo, vai lá e melhora. Então, o aprendizado ele vai vir através de otimização dos erros. Cara, você falando isso aí, sensacional. E quando a gente vai aprender uma segunda língua, a gente já não pensa assim. Começa a ficar com medo de errar. Exatamente. Porque a gente foi aprendendo a ter esse medo de errar. A gente não foi sendo treinado, porque até os pais fazem isso de uma forma diferente quando a gente é criança. Então hoje a gente fica assim, vou fazer isso, aquilo, vou ser julgado pelo que eu tô errando. Na nossa época, os pais falam, que bonitinho, caiu, não sei o que, não, levanta e vai indo. Então assim, o incentivo é diferente. Você vê o Big Brother, por exemplo, eu tenho assistido ultimamente agora, só pra poder entender um pouquinho. E a pessoa, como pessoa, fez uma parada lá dentro que é muito normal uma pessoa real fazer. O pessoal aqui fora cai, que não sei o que falou isso, que falou aquilo, papapá. O que começa a acontecer? Punição, né? Por ter errado uma parada. Então, a punição, ela inibe um comportamento. De uma forma boa ou ruim. Em certo ponto, isso é bom na questão do Big Brother, porque a pessoa que tá lá dentro não sabe, né? Não sabe, mas aí quando ela sai, aí que ela vai saber. Ela sai, sim, tem algumas questões aí. Eu não sei como é que são as pessoas que saem já meio que canceladas de parada, mas tava tendo até um movimento anti-cancelamento por entender o mal que isso fazia. Se você sair um pouquinho da linha, né, você já fica... Pois que a gente tá colocando isso a público, abrindo esse papo que a gente sempre tem aqui, porque a gente acredita que isso vai ter mais questões positivas envolvidas. Por conta disso, porque a gente acredita que ter esses pensamentos mais robotizados tá sendo ruim para todo mundo. A pessoa chega em um momento que ela não sabe nem quem ela é. E isso é uma questão que vai voltar na ideia de propósito. A pessoa sabe, eu não sei nem quem eu sou. Mas você precisa saber disso? Você precisa saber, você... São dois pontos. São dois pontos que eu trabalho. O primeiro ponto é, o que é saber quem é? Porque ninguém sabe isso. Né? Você pode se descrever aqui agora. Amanhã, você revisa ali, você vai estar diferente. O segundo ponto eu não sei quem eu sou. Por quê? Porque você está tão distante dos próprios pensamentos, seguindo tanta coisa dos outros, que você se perde mesmo. Você já está tão longe do seu jeito de pensar que... Cara, mas isso não seria uma obesidade de conteúdo, cara? De você ver tanta coisa, você ouvir tantas pessoas e você querer se moldar, entrar na caixinha de cada pessoa que você ouve e você não vive o que você quer ou até mesmo o que você
pensa pra você, entendeu? Você vive o que o fulano fala, o que esse fulano fala. Eu acho que não tem como fugir muito disso dentro da tecnologia. Aham. Por exemplo, meu pai talvez, ele tá de boa. É. Agora a gente ainda tem um pezinho atrás e um pé na frente. A gente fica meio assim, tá em cima do muro. Como agora a gente tá falando. A gente tá falando aqui, por mim aqui fica um processo. Tô preocupado ainda com o que eu tô falando. Fica isso. Por quê? Porque eu já tô inserido um pouco nessa parada de coisas acontecendo na internet que você não pode expressar. Né? Agora, por outro lado, eu esqueci o que eu ia falar. Boa. Acontece. Mas eu fico pensando, cara. Você estava contando dos casos, né, que as pessoas têm ansiedade, que as pessoas têm todo esse processo de propósito e tal. E aí eu fico pensando se ela tem essa preocupação, né, de encontrar o propósito dela, ou muitas vezes de tentar um tratamento para diminuir a ansiedade, que muitas das vezes é a ansiedade meio que normal que a pessoa tem, eu percebo que muitas vezes essas pessoas elas não conhecem elas mesmas. Porque se elas começassem desde lá de trás, percebendo como que elas vivem e o que elas fazem, e que certas coisas, certas atitudes dela é meio que normal de acontecer, não teria necessidade dela estar tão ansiosa, ou dela estar procurando esse propósito que muitas vezes ela nem não vai encontrar. Entendeu? Eu pensei em 1000 formas de responder. Porque, assim, tem um monte de questões, né? A primeira eu concordo que seja essa impressão que passa de que a pessoa não se conhece. Em que sentido? Nesse sentido existencial, não, eu não sei quem eu sou, não. No sentido de o que eu costumo fazer, o que costuma acontecer, como que eu costumo reagir. Isso eu trabalho muito na terapia também. Então, assim, eu até chamo de reações emocionais, né? Que a pessoa, às vezes acontece uma coisa, vamos falar ambiental, né? Acontece alguma coisa onde ela tá, ou com alguma pessoa, alguma pessoa fala alguma coisa com ela e tal, ela vai lá e não sabe como reagir, ou então reage de uma forma automática. Ou seja, ela não se conhece nesse ponto. Ela não sabe o que faz ela responder daquele jeito, o que faz ela reagir daquele jeito e tudo mais. Ou então não sabe nem como se reage, só reage. Sei. Então, assim, eu acho que conhecer a si mesmo tá dentro disso, numa questão mais comportamental. Como que eu reajo às coisas? O que acontece com as coisas? Não nesse sentido mais lúdico, mais subjetivo de quem eu sou como pessoa. Não, isso não. Isso eu acho que não tem como saber. Sim. Eu acho que não tem como, né? Assim como você observa uma outra pessoa e não consegue saber claramente quem ela é, você não consegue também saber isso de você. Fazer uma autoanálise, né? Eu acho que é mais difícil ainda você saber sobre você, porque tudo bem que você está observando em alguns pontos o seu próprio pensamento, só que você está pensando, refletindo sobre o seu pensamento através do seu pensamento, não é uma coisa de fora. Tanto que você, na maioria das vezes, você vai se conhecer através do outro. Quem eu vejo todos os dias, assim, lido todos os dias, eu vou aprendendo todos os dias. Sobre mim mesmo, não. Eu vou aprendendo a andar porque eu tô observando alguém de fora. Vou aprendendo a falar porque eu tô observando alguém de fora. Você meio que espelha, né, cara? Precisamos do outro para nos desenvolver. Então, assim, é isso, né? Você aprende muito mais a enxergar o outro do que a si próprio. Nesse sentido filosófico, vamos pensar assim. Mas você consegue ter consciência dos seus pensamentos. Isso já é alguma coisa. Só que você não consegue pensar muito bem. Tipo assim, por que eu tô pensando isso? Por que eu pensei isso? Por que eu sinto isso? É meio difícil você se responder. Não tem. Agora é mais fácil apontar o outro. Por que fulano tá respondendo isso? Porque é isso, porque aconteceu porque isso na vida dele. Porque você observa o comportamento do outro muito, né? E por isso que eu acho que o BBB faz tanto sucesso. O Big Brother faz tanto sucesso. Porque às vezes você tá até se identificando ou expurgando, né, indo contra aquilo que você tá vendo no outro, mas que às vezes faz relação com você. Sim. O Freud vai falar muito disso, né? Então essa questão de você tá sentindo raiva do outro, provavelmente é uma coisa que você tem em você
que você não sabe lidar com aquilo. E quando alguém faz aquilo, você tá enxergando aquilo que você odeia em você. Então tem muito disso também. Cara, e aí, como que a gente consegue, trazendo para um lado mais prático da coisa, né? Como que a gente consegue lidar com todas essas situações que você falou, de ansiedade, essa questão do propósito, essa questão até mesmo de você ficar com medo ou nervoso para fazer determinado tipo de coisa? Como que você acha que a gente tem que lidar com a vida, né? Tipo assim, principalmente com as coisas que são ruins que acontecem com você e você tem que, de alguma forma, tentar lidar com aquilo. Como que você acha que as pessoas deveriam lidar com essas questões? Cara, na terapia isso é muito individual, então eu vou dar uma resposta mais ampla, né? Mais ampla e a longo prazo, como se fosse uma ideia desses movimentos, sei lá, anti-bullying, paradas assim, que vai envolver aquilo que a gente começou a falar, eu até falei, não, vamos falar depois, que é o estoicismo, cara. Sei. Porque o que acontece? Me ajudou muito até, porque chegou uma época que eu tava mudando de profissão, né, e eu tava tendo muitos embates do que eu deveria estar fazendo, se eu tava fazendo estava certo, se ia dar certo, se não ia, e isso tudo me dava uma pressão, uma carga muito forte, que é o que acontece quando a pessoa tem medo das coisas, tipo assim, caramba, se eu fizer isso, será que vai dar certo, não vai? Porra, se der merda, o que eu vou fazer na minha vida, isso, aquilo. E o estoicismo, ele entrou nessa época, em que eu tava fazendo uma transformação em largar uma carreira que eu tinha, que eu nunca tinha ficado desempregado, para poder fazer aquilo que eu sinto que eu gosto, que eu vou ajudar mais as pessoas e tudo mais. E esses dilemas, essas coisas, essa pressão psicológica e social que eu me colocava por conta de tudo que a gente já falou hoje, de estar sendo inserido em um monte de questões, de estar vendo coisas dando certo, isso, aquilo. Quando eu comecei a ler sobre o estoicismo, estudar o estoicismo, e mais especificamente o livro que eu te passei, do Manual para a Vida do Epicteto, fez muito sentido para mim. Porque eu tava querendo reagir sobre coisas que eu não tinha controle. Não reagir, mas controlar coisas que eu não tinha controle. Então, por exemplo, eu tenho controle de que... Vamos pegar um exemplo em que eu sei lá, 2 anos atrás, saí do meu emprego. Eu tinha como ter o controle de que eu daria certo na minha profissão nova? Não tinha. Não tem. Né? Exato. Agora, eu tenho controle sobre o que eu faço durante o dia para poder alcançar uma coisa melhor? Eu tenho. Então, assim, esse tipo de pensamento começou a me tirar um peso enorme. Que era o peso de... Caramba, eu vou ter que dar certo, eu tenho que fazer isso aqui, senão eu vou ter que, sei lá, voltar pro meu emprego, então eu vou ter que conseguir dinheiro de alguma forma, isso, aquilo, pá. Então, o que eu comecei a fazer? Vou começar a me concentrar nas coisas que eu tenho controle. O que vier, faz parte. O que vier é o que está acontecendo, a gente não tem controle sobre isso. Sim. Então, por exemplo, coisas pesadas sobre o estoicismo. Por exemplo, lidar com a morte. Lidar com a morte é uma coisa pesada. Super. Porém, a gente não tem controle sobre a morte. Não. Então o que acontece? O que o estoicismo ele é capaz de colocar em pauta? Por exemplo, eu vou lá, daqui a 3 anos eu vou ter um filho. Criei esse filho em mais 3 anos. Ele tem 3 anos de idade. Pode ser que ele morra. Pode. E eu não estou preparado para lidar com isso. Por quê? Porque eu nego essa questão. Porque eu acredito, eu quero, sei lá, controlar a vida para que isso não aconteça. Não, eu tenho que morrer depois do meu filho. Pode ser que o filho morra. Mas isso aí eu vou fazer trazer uma outra questão, né? Mas isso não está enraizado nas pessoas, porque assim, na cultura, na verdade, porque tem algumas culturas que não pensam dessa forma. Cara, aí você vai me colocar e aí? um problema agora. Mas vou só terminar o raciocínio, primeiro. Vou terminar o raciocínio do estoicismo. Então o que acontece? Uma das coisas que o estoicismo vai colocar ou você prevê o pior, que pode acontecer,
Não é que você ficar assim, que vai acontecer o pior, não. É saber que pode acontecer, só saber. Sei. Ou seja, pode ser que aquilo aconteça. Não é o que eu quero. Você pode deixar isso claro, não é o que eu quero, mas pode ser que aconteça. Quando acontecer, o peso vai ser menor. Você não vai elevar o seu sofrimento colocando a ideia, a necessidade de que não podia ter acontecido. Você não vai ficar assim, não podia ter acontecido isso, não podia ter morrido, isso, aquilo. Não, você vai sofrer o que se sofre normalmente. Perdi uma pessoa que era muito importante pra mim. Só que você não vai amarrar, você não vai segurar esse sofrimento com uma justificativa de que não podia ter acontecido. Porque aconteceu, isso aconteceu porque podia. Então esse é um pensamento real. Essa é a antecipação, né, de que pode acontecer. O segundo eu gosto muito de usar a analogia da vírgula, né? Por exemplo, aconteceu uma coisa e você vai lá e coloca um ponto final. Tipo, tô indo na padaria comprar pão, no meio do caminho fui assaltado. Meu Deus, não podia ter acontecido isso, caramba, eu vou ficar sem pão hoje, que não sei o quê. Ou então, tô indo pro trabalho, tem que chegar 8 horas, o pneu do carro fura. Que merda, não podia ter acontecido isso, furou o pneu, vou chegar atrasado. Você põe um ponto final ali, tipo assim, depois disso parece que não tem mais nada. Acabou seu dia, acabou sua vida por conta daquilo ali. O que o estoicismo fala, coloca como... Eu talvez esteja resumindo pra caramba aqui, mas é colocar como uma vírgula o que acontece. Então assim, você não estava esperando, você não chegou a prever o que poderia acontecer. Aconteceu, continua. Insere aquele acontecimento na sua vida. Estou indo trabalhar, né? Furou o pneu do carro. Uma merda. Pô, não queria isso. Vou chegar mais atrasado no trabalho. Pô, paciência. E vai. Furou o pneu, pô. Não tinha o que fazer. Você muda a parada. Não podia ter acontecido. Não furou o pneu, que merda, não podia ter acontecido isso. Você mantém aquele sofrimento ali com uma raiva, você eleva aquele sentimento. Agora você coloca com uma vírgula, a diferença, né? Tipo, furou o pneu. Que merda, não podia ter acontecido isso, vai chegar atrasado. O segundo o exemplo do estoicismo, é colocar uma vírgula. Merda, furou o pneu. Vou chegar atrasado no serviço, né? Paciência, vou ligar pro meu chefe aqui. Então, continua. Você começa a inserir aquele acontecimento na sua vida. Vou ligar pro meu chefe. Vou ligar pro borracheiro aqui. Tem um ali na frente. Vou ali, levar ali. Cara, eu acho que você lida até mais calmo e você consegue pensar mais nas coisas que você vai fazer, entendeu? Sem dúvida. Sem dúvida é isso. Então, assim, os dois pontos do estoicismo, resumindo pra caramba aqui, é essa ideia. É você, primeiro, em alguma forma, antecipar a possibilidade, não é nem probabilidade não é você achar que vai acontecer, mas a possibilidade, pode ser que aconteça. Tem coisas muito loucas, tipo assim, eu tô andando aqui na rua agora, pode ser que eu andando aqui caia um lixo espacial na minha cabeça e me mate? Pode ser. Pode ser. É comum? Não, é uma coisa que eu não vou esperar. Ninguém vai esperar uma questão. Eu tô andando aqui, passou um carro, bateu e jogou pro alto, perdi minhas 2 pernas. Caraca, vai ser um sofrimento do caramba, vai. Mas será menos em quantidade, em tempo, do que se eu falar assim, caramba, acabou minha vida agora, não tenho as 2 pernas, não vou fazer. Aí você pode contrapor isso com outros exemplos. Tipo assim, e as pessoas que não têm 2 pernas, isso é um exemplo de superação do caramba. Isso que eu ia falar. Então, assim, várias pessoas que perderam as pernas, né? Então, esse é um exemplo de estoicismo. Porque são pessoas que acrescentaram aquele acontecimento à vida. E continuaram vivendo. Eu acho que é mais uma questão nesse caso, eu acho que é mais uma questão de aceitação, entendeu? Você aceitar que aquilo ali aconteceu, mas você tem que continuar a sua vida. Sim, é porque aceitar eu tenho medo um pouquinho dessa palavra. Parece que você é passivo no negócio. Tipo assim, acabou, eu aceitei. Tipo, não é passividade, né? Continuar na atividade. Eu sei. Claro que com as limitações do que for que aconteça. Então é isso. Quando a pessoa vem com essas ideias de eu tô sofrendo muito porque não podia ter acontecido isso, perdi meu emprego, minha mulher me largou, ou então eu fui traída e não sei o que, o estoicismo entra muito bem aí. Quando você começa a educar a pessoa pra saber que aquilo podia acontecer, cara, o peso some na hora, né? Isso parece doideira, mas falando assim, é só quem tem experiência mesmo, né? Mas falando assim parece muito absurdo. Mas quando você entende que aquilo aconteceu. Ponto. Assim, ponto na ideia de que não tem como desfazer aquilo. Aconteceu. Se aconteceu, quando você entende que poderia ter acontecido, você
continua. Não tem como você ficar preso num negócio de, não, porque ela não podia ter me traído, eu amava ela, isso, aquilo. Tá, você amava e ela te traiu. E muitas das vezes as pessoas ficam, né, presas, principalmente no passado, vivendo um passado que aconteceu e preferem viver no sofrimento, né? Sim. Aí vai ter a ideia também do que a gente já falou também da questão de tentativa e erro, né? Então, o estoicismo ele vai estar sempre inserindo as coisas. Então, se eu errei, eu insiro esse erro na parada ali e continuo. Não é parar porque eu errei, ou então deixar de fazer porque eu errei. É continuar. Eu achei que podia ter parado a gravação. A gente tá tão aí indireto tá aqui. indo embora. Esqueceu a câmera. A intenção é essa. Então, assim, você vai sempre impondo essa ideia de que errei faz parte, né? Já era previsto. É mais difícil acertar. A gente fugiu muito dessa ideia. Você não sabe fazer uma coisa, ou você tem medo de fazer uma coisa. As maiores chances é de não acontecer como você gostaria. Porque é mais fácil errar. E quando você entende isso, você vai... Quando você entende isso, você vai continuar errando. Você vai dizer, beleza, né? Faz parte, né? Errar é mais fácil do que acertar. E eu só vou acertar se eu continuar errando de forma diferente, claro. Então, a ideia é, errei pra assim... você aprender, né? Exato. Caso. Então volta aquela lance de aprendizagem. Tô caindo para aprender a andar. Se eu não tentar fazer aquilo e errar, obviamente, eu não vou saber. Não tem uma criança que na primeira vez levantou e saiu andando normalzinho como a gente anda hoje. Não tem. Não tem uma criança que sabia o que sabia. Eu tô falando até igual criança agora. Que aprendeu a falar sem falar sabia. Como eu falei. Então, assim... Cara, mas isso é muito louco. Agora, cara. você falou num ponto que eu não queria falar, eu até desviei, dei uma volta, fugi. Mas eu acho que devo falar. Não, fala um pedaço. Precisa Você falar falou tudo. assim, parece que a gente tá sendo ensinado a não agir com esse pensamento estoico. A gente vem sendo ensinado. E o pensamento estoico, quando que ele surgiu? Mais ou menos na mesma época de Jesus. Sei. Quem tomou uma proporção enorme? Jesus. Que, inicialmente, pelo que eu já andei estudando e pra mim fez sentido, Jesus tinha um pensamento estoico. Então, você vai ver, ele andava, sei lá, passava fome. Ele não ficava, porque eu tô passando fome. Ele ia lá, né? Você dava não, o jeito dele. Pelo menos as partes que a gente ouve falar e que a gente lê, você não vê ele reclamando das coisas, não vê ele que eu não podia isso, que não podia aquilo. Não, ele vivia e pregava isso. Então, acho que o início do estoicismo veio antes de Cristo. Mas ele se estendeu até um pouco depois. Eu não lembro em que época o Epicteto escreveu aquele manual. Sim. Eu acho que foi depois de Cristo, pouca coisa. Foi. Uns 100 e pouco anos depois de Cristo. Mas vamos botar assim, né? Mas veio o Zenão, que foi um dos primeiros criadores, foi antes de Cristo e tal. E então assim, Jesus ele tinha a filosofia de vida mais estoica. Não vou pensar nem em filosofia estoica como um pensamento, não. Porque é uma filosofia mais de vivência. É menos pensar e mais ser. Aquele pensamento ali. E Jesus era muito aquilo. Pra mim fez sentido por todas as coisas que eu já vi. Bíblica, né? Filmes, isso, aquilo, tudo. Eu não sou muito religioso nesse ponto, né? Não estudei tanto, mas pelo que eu leio e pelo que eu percebo, assim, né? A visão que passa é essa. E só que aconteceu aí que entra as tretas agora. Jesus, vamos colocar que Jesus ele tinha essa vivência, essa ideologia mais estoica. E eu acho que ele pregava muito disso também. Então assim, muita coisa ele começou quando ele aconselhava, né, quando ele pregava, ele falava coisas que dava a entender um pensamento mais estoico. O cristianismo ele começou a trazer uma ideia mais de vamos dar força aos fracos.
Então a união daquilo que não tem poder, como os reis, as paradas, eles começaram a se unir e a gente vai dar força a isso. Porém, a força para essas pessoas era pelo menos na época, com base no sofrimento. Então assim, você tinha que ou evitar certas coisas para não sofrer, tudo, pecado, os 10 mandamentos, tudo isso você pode ver que está embutido ali de não faça isso, senão você vai sofrer. Consequências disso. E outras coisas, começou a ter esse movimento de, como é que eu vou dizer, eu não vou ter palavra agora, mas, por exemplo, a pessoa morre, mas se ela teve lá a redenção, tudo ela tá indo pro bem. Então, ou seja, você tá também, de alguma forma, evitando um certo tipo de sofrimento. E muitas vezes o sofrimento é até na pessoa que fica, né? Não, é na pessoa que fica. O conforto da pessoa que fica eu sei que essa pessoa vai estar bem. Então tem todo um movimento dentro do cristianismo em que vai começar a evitar. E como é um movimento filosófico, espiritual, vamos colocar assim, que tem as duas coisas, né? Como foi um movimento mundial, não mundial, mais ocidental, né? Mas que teve uma proporção muito grande, foi o que começou a ser trazido de gerações em gerações. Só que aí as pessoas vão fazendo um telefone sem fio, né? Vão distorcendo muita coisa. Então, coisas que eram já que poderiam prejudicar ao longo das gerações começaram a ser reforçadas cada vez mais para evitar sofrimento, cada vez mais para fazer tal coisa. Entendi. Então, aí que aconteceu que o estoicismo ele sumiu, né? E que foi inclusive o que Jesus vivia, e o cristianismo começou a fazer. Começou a ser transferido para as pessoas. Então, assim, não estou julgando a religião nem nada. Estou falando que parte do movimento parece fazer sentido para mim, que essa ideia do porquê que a gente não prefere ou foi ensinado a encarar as coisas de fato como está acontecendo. Porque a gente tem todo um movimento por trás muito maior que vem ensinando a gente ou a lidar com o sofrimento de uma forma, como é que eu vou dizer, terceirizada. Você vai sofrer aqui porque Deus tá isso aqui, pá. Então você não tá sofrendo porque acontece, você tá sofrendo porque tá acontecendo com base nos planos. Então você terceiriza o negócio. E também aconteceu tal coisa. É porque Deus quis assim. Então foi um pensamento que eu não acho que era o que aconteceu lá no início, mas que a gente veio como um telefone sem fio, né? Veio trazendo um monte de coisa em que hoje em dia, pra mim, que não sou estudioso e atualmente não sou muito praticante de religião nenhuma, pra mim fica confuso. Pra mim, se eu for olhar todas as religiões que eu também já fui, tanto evangélica, católica, tá? Pra mim parece que existe um monte de Deus, mas todos eles falam o mesmo Deus, mas veio segmentando tanto que fica confuso. Eu não sei se o Deus ele tá ali pra punir, se ele tá pra restaurar a pessoa, se ele tá pra ajudar a pessoa. Eu fico confuso por conta disso. Porque é um telefone sem fio. Então, assim, você tem vários telefones sem fio. Cara, eu acho que o problema maior na religião é que a interpretação, cada um tem uma interpretação diferenciada daquele mesmo acontecimento. Aí você fica assim, cara, tá, o que tá escrito aqui é tal coisa, mas fulano tem uma interpretação, o outro cara tem outra interpretação totalmente diferente. Se você ouvir 3 pessoas falando sobre a mesma passagem bíblica, normalmente você vai ouvir 3 explicações totalmente diferentes, entendeu? E quem estiver assistindo essa parte agora e quiser contribuir com isso também, se for teólogo, se for religioso, eu acho maneiro passar aí as informações. Eu não tô é bom que a gente aprende também. Tô criando esse movimento, não, mas falando assim, é um entendimento meu, bem leigo, né? É uma situação que eu não gosto muito de conversar por conta disso. E por conta também dos extremismos, a gente sabe que tem muito também, então infelizmente isso é ruim, acaba minando as chances de discussão, de reflexão sobre o assunto, porque não ou é assim ou não é. Não, eu tô aqui de boa, falando o entendimento que eu tenho agora, com base em um monte de coisa que eu estudei, mas que eu entendo que eu não estudei bastante. Cara, assim, eu sou religioso, eu posso falar que eu sou religioso.
no momento atual, por causa da questão de pandemia, eu não tô indo à igreja. Mas, pô, eu já fiz vários cursos, fiz várias coisas, né, dentro da igreja católica. E assim, eu super entendo o que você falou, super entendo. Realmente, pra mim, pra você ter noção, dentro da própria igreja católica, tem padres que falam uma coisa, tem padres que falam outra, entendeu? Mas aí é o que você falou, é a questão do telefone sem fio. Muitas das vezes as pessoas, elas interpretam de uma forma e o outro interpreta de outra. Eu só acredito, assim, que o que não pode acontecer é a pessoa ela meio que tentar falar coisa pra convencer a pessoa a fazer determinado tipo de coisa, entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho um grande pé atrás, entendeu? Mas infelizmente é o que acontece de manipulação, não só na igreja, né? Claro, vai acontecer o tempo todo em qualquer lugar, né? A rede social a gente vê isso o tempo todo, inclusive. Então, assim, mas acontece. É aí que entra o estoicismo. Vai acontecer. Em algum momento. A gente não tem controle de quem vai ou não vai fazer isso, quem vai manipular alguma coisa ou não vai. Né? Mas você pode saber que pode ser que você esteja sendo manipulado, pode ser que aconteça isso. E ponto. Né? Agora, aí que volta aquele ponto de pensamento crítico. Eu acho que cada um tem que ter essa coisa que a gente está fazendo aqui agora. Questionar mesmo, pegar, juntar as coisas que já tem na cabeça e ir organizando e jogando. Porque o intuito desse papo nosso que a gente está fazendo aqui, que a gente decidiu abrir, é justamente esse. Que a gente estava até falando no MSN de... MSN? MSN, cara. MSN, mano! É que eu brinquei. Papo de bairro é assim, eu não ouvi MSN, não. Papo de bairro é MSN. É que eu zoei esse dia na live, cara. Caraca, bicho. Eu falei um cut MSN e ficou na cabeça. Saudade da MSN. Cara, pô, MSN era maneiro demais. Mas a gente tava conversando no WhatsApp. E sobre essa ideia de que eu tava até falando mais da parte comportamental, né? De criação de hábito e tal, e também esclarecimento de pensamento, em que pra gente cada vez falar melhor sobre alguma coisa, sobre o que a gente pensa e tal, e vai envolver até uma coisa que você levantou, eu acho que eu não respondi, que é das pessoas terem medo de falar alguma coisa, isso aqui. Cara. Que é justamente isso que a gente tá fazendo. Então, se a gente começa a conversar aqui e falar o que a gente está pensando, a gente vai exercitando essa função no nosso cérebro. Então, quanto mais a gente fala sobre aquilo que a gente pensa e tal, mais fácil vai ser a gente se expressar.